E aqui um momento emocionante, o parlamento português, que não chora, né? Cantando Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena foi a música tocada numa rádio portuguesa no 25 de abril, que foi a senha para o início da Revolução dos Cravos. E o parlamento cantou hoje. Muito emocionante, o Henrique tinha mencionado, consegui localizar aqui, tá aí. O pessoal do Chega não cantou. O pessoal do Chega estava lá apoiando o Salazar na época, né? Os bolsonaristas jamais cantariam também. José Genuíno, emocionante, né? Ouvir Claro, Mauro, bom dia. É uma emoção porque quando teve a Revolução dos Cravos, eu estava preso com outros companheiros aqui em São Paulo, no Barro Branco. E a gente comemorou a Revolução dos Cravos e foi um momento importante, inclusive, cantando essa música. E depois veio aquele hino do Chico Buarque de Holanda. Foi bonito, pá. Então, são coisas assim que marcam muito essa história de Portugal. E Portugal fez a Revolução dos Cravos e continuou com mudanças progressistas, diferentemente da transição aqui no Brasil, que foi uma transição pactuada com os militares. O passado não foi encontrado e ele não morreu, porque o passado, quando é abandonado, ele sobrevive, e diferentemente de Portugal. Por isso que vem essa reação dos fascistas. Agora, Mauro, definitivamente, o Lula e o seu governo e a esquerda brasileira representa um polo de enfrentamento democrático contra o fascismo. Esse é o caminho nosso, não dá para compor, não dá para vacilar, nós temos que ser muito contundente e claro no enfrentamento dos fascistas aqui, representado pelo ex-vice-presidente, o inominável, que destruiu o país tanto internamente como externamente. Genuíno, queria conversar contigo, estou querendo, desde a semana passada, sobre a questão do GSI. Houve na quinta-feira aqueles vídeos que a CNN divulgou, evidentemente foram encomendados, né? O repórter da CNN lá, o Leonardo Magalhães, é vinculado, ele é meio que Leandro Magalhães, um porta-voz do bolsonarismo na CNN. A gente assistiu isso muito na época da Lava Jato, né? Por exemplo, o Fausto Macedo, jornalista do Estadão, né? São jornalistas que recebem o prato pronto nessas situações. Então, evidentemente, ele recebeu feito pelo pessoal do Bolsonaro, tanto que eles borraram o rosto dos agentes do GSI bolsonaristas, mas teve o efeito político desejado por eles, né? A extrema-direita foi para cima, foi para a ofensiva, e o governo foi obrigado a mudar sua posição em relação à CPI. Vamos falar de CPI depois. Antes, vamos falar do GSI. Levou à queda do G. Dias, na verdade, na prática, uma intervenção no GSI, comandada pelo Capelli, que já havia sido interventor no governo do Distrito Federal. E quando ontem, inclusive, a nossa manchete, Janino, foi: chegou a hora, oportunidade de acabar com o GSI. Quando a gente achava que era oportunidade de acabar com o GSI, eu fui olhar as entrevistas do Capelli e falei, Capelli defendendo a manutenção do GSI, defendendo também a presença militar no GSI. Aí, ontem à tarde, saiu a notícia de que este senhor, na época inativo, agora na reserva, o general Amaro, Marco Antônio dos Santos Amaro, já conversou com o Lula e não está martelo batido, mas tudo caminha para que não apenas o GSI seja mantido, como novamente um general ocupe a função de chefe do GSI. Ele foi o chefe da Casa Militar no governo Dilma. O governo Dilma foi o único momento em que o GSI deixou de existir. Depois foi recuperado. Mas teve um papel na cúpula do Exército durante todo o governo Bolsonaro. Ele foi o comandante militar do Sudeste entre 2019 e 2020 e depois integrou o Estado-Maior do Exército de 2020 a 2022. Genuíno, vamos deixar passar essa oportunidade? Qual a sua avaliação dessa crise do GSI? Mauro, nós temos que entender qual é o papel estratégico do GSI no exercício da tutela militar. Eu acompanhei isso quando era deputado.
O GSI foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso quando ele criou o Ministério da Defesa. Por que que o GSI é estratégico para os militares? Porque ele fica situado no Palácio do Planalto. Na medida em que o ministro da Defesa é civil, como foi dos governos FHC e Lula, os militares não abrem mão de estar no topo do poder. O topo do poder é o Palácio do Planalto. Inclusive, o gabinete do GSI fica no 4º andar e o do presidente no 3º. A outra questão é que o GSI representa o covil da militarização da inteligência e da informação. Isso vem desde o período da ditadura militar, passou pela transição, nós não enfrentamos essa questão. Você deve estar lembrado que, quando a Dilma extinguiu o GSI, o Sérgio Etchegói, 4 estrelas, que foi o primeiro ministro do GSI no governo Temer, fez uma declaração forte contra o PT e a Dilma por ter extinto o GSI. A outra informação importante, antes do Lula tomar posse no dia 1º de janeiro, a Denise Assis publicou um documento atribuído ao GSI, eles reclamando das seguintes questões para o governo: não extinção do GSI, não mudança do artigo 142 da Lei da Ordem, não prejudicar a família militar e não mexer na formação dos militares. Tudo indica que a manutenção do GSI militarizado foi parte do acordo entre o Lula e os militares na nomeação do Múcio. É tanto que esse acordo, devido aos acontecimentos do 8 de janeiro, levou à demissão do comandante do Exército. Mas o GSI continuou como um covil, como um bunker. Sempre foi um bunker do que há de mais reacionário. Por quê, Mauro? Primeiro, por causa da militarização da inteligência. Você não pode militarizar a inteligência. A inteligência ela é de Estado, feito pela ABIN, vinculada ao gabinete do presidente, que é chefe de Estado e chefe de governo. A inteligência militar depende das funções das Forças Armadas. E a inteligência judicial da Polícia Federal é a inteligência para processos judiciais. Essa tripartite da inteligência é fundamental no regime democrático. Veja o exemplo dos Estados Unidos. Lá você tem a CIA, tem o FBI e tem a Agência Nacional de Inteligência. Você não pode ter um sistema único, que aqui no Brasil tem o SISBIN. Quando a ABIN foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, eu participei desse debate. E eu chamei a atenção lá, está nos anais da Câmara, de que o SISBIN é um sistema de poder paralelo, porque esse sistema junta o quê? A inteligência da ABIN, a inteligência militar, a inteligência da Polícia Federal, a inteligência do COAF, a inteligência da Receita e a cooperação com a chamada P2 da PM. Portanto, é um poder paralelo. E eu acho que isso aí tem que ser extinto. O Brasil precisa de uma inteligência, não a inteligência militarizada, porque ela virou intriga, fofoca, golpismo e perseguição aos movimentos sociais e à esquerda. Durante o governo do Inominável, o GSI foi o grande bunker da articulação das motociatas, da campanha eleitoral dele, das provocações, que é bom lembrar que foi no 27 de setembro de 2021 e 7 de setembro de 2022. Portanto, esse bunker não foi desmontado quando a gente assumiu. O governo Lula devia ter, na medida provisória que reorganizou o governo, ter mandado, assim como fez em outros ministérios, a extinção do GSI. Aí diz, o que é que vai para o lugar? Simples. Cria-se a Casa Militar. Os militares, através da Casa Militar, prestam serviço à segurança militar do presidente da República, Casa Militar que sempre existiu na história da República. Segundo, a ABIN já está vinculada ao gabinete civil. A ABIN é uma instituição civil vinculada ao gabinete civil e presta informação de Estado ao presidente da República. Ela tem que ser reestruturada, aparelhada, para ser aquilo que é, por exemplo, nos Estados Unidos, a Agência Nacional. É o centro da inteligência de Estado. Aí você tem a inteligência militar que vai para o CIEX, vai para a Marinha, para a Aeronáutica, a inteligência vinculada à política de defesa. E a inteligência da Polícia Federal, COAF, é para efeito judicial. Não tem nada a ver com informação para perseguir, para processo. É processo e nada a ver com inteligência para presidente da República. Esse é o modelo democrático e correto. Nós não estamos simplesmente anulando. E eu defendo isso, Mauro, desde antes da posse do Lula.
Olha, eu conheci o G. Dias. O G. Dias é um grande oficial. Eu conheço o general Amaro, é um grande oficial. Inclusive, quando ele foi comandante aqui do Sudeste, ele não patrocinou aquelas manifestações golpistas, até o momento em que ele saiu daqui e foi para o alto comando. E no alto comando, ele não fez coro com os bolsonaristas que queriam fazer golpe. Isso é verdade. Agora, o problema é a instituição. Não adianta você botar um general que tem uma formação profissional, como o G. Dias tem, e como ele tem, numa instituição contaminada. Por quê? Porque, na medida em que os militares controlam a inteligência, eles passam a exercer a tutela. Você sabe que a tutela militar é exercida pela via constitucional, que é o artigo 142 da Lei da Ordem. Pela via do GSI, que controla a inteligência. Terceiro, pelo enfraquecimento do Ministério da Defesa. E ele está enfraquecido com a indicação do Zé Lúcio. E quarto, pela presença das Forças Armadas militarizadas em atividades civis e atividades eleitorais, que, felizmente, a PEC da quarentena vai modificar isso. Então, eu acho que está na hora do governo tomar uma medida democrática. A extinção não é deixar vazio. Eu repito, Casa Militar é quem cuida da segurança da presidência da República, juntamente com a Polícia Federal. Eu não estou propondo acabar com isso e pronto, não. Você cria uma Casa Militar, geralmente a Casa Militar é exercida por um general de divisão, não é de 4 estrelas, porque a Casa Militar ela não pode se equiparar a 4 estrelas de que comanda o Exército. A Casa Militar é abaixo do comandante do Exército. A Casa Militar sempre foi, na história da República, aquela função militar burocrática de assessoramento da segurança do presidente da República. Não é para assessorar golpe, articular golpista e fazer o que eles fizeram no 8 de janeiro. Eu acho que a gente tem que fazer desse limão uma limonada. Você sabe que o governo Lula fez um acordo com os militares e os remus para nomear pela antiguidade. O golpe de 8 de janeiro, ele teve que romper esse acordo e demitiu o general Arruda, e foi correto demitir. E 3 generais estão sendo ouvidos no inquérito. Tá certo? Na invasão do Palácio, o comandante militar do Planalto, o vice-comandante do general Heleno. E aí nós temos uma grande oportunidade, Mauro, para fazer um diagnóstico do que foi a militarização do golpe. O governo dele, as funções ocupadas pelo Ramos, general aqui de São Paulo, o Braga Neto, que foi interventor no Rio de Janeiro, o Heleno, o general Heleno, que brigou contra o governo Lula por causa dos Yanomamis, é bom deixar isso claro. Vamos investigar os acampados dos quartéis militares, quem foi que articulou, qual foi a proteção. Vamos investigar a mobilização dos acampados para Brasília e por que eles ficavam no Forte Apache, o QG do Exército, e vamos fazer um diagnóstico. Nós temos que passar limpo o Brasil da hebra do bolsonarismo. E a oportunidade é a CPI. A gente não pode ter medo de CPI. Eu acho que era melhor ter a CPI só do Senado, mas já que ela está se viabilizando como CPI mista, vamos para lá, botar um time de primeira, botar um time... Ainda antes de falar da CPI, eu vejo o seguinte, nós estamos, você falou, fazer do limão uma limonada. Mas acho que nós vamos deixar essa limonada azedar, porque na hora que a gente tem a oportunidade, que eles estão fragilizados, né, nesse processo, estou dizendo os militares e os SI, parece que o governo vai lá e entrega de novo o poder de mão beijada para eles, e aí o Exército já sai da defensiva e começa a ir para a ofensiva. O Exército está defendendo que o GSI retome as atribuições que tinha no governo Bolsonaro. Ou seja, a ABIN, a inteligência, volta para o guarda-chuva e a segurança de Lula e Alckmin volta para o GSI e a concessão que eles fazem, a gente vai ter um civil ou outro aqui nos nossos quadros, mas, ou seja, mantém a estrutura militar. Sabe, Genuíno, eu acho que é uma questão bem complexa, até porque na esquerda, me parece que uma ideia de que há o bom militar e que esse bom militar vai nos salvar em algum momento. É uma ilusão. É uma ilusão. A gente viu isso no esquema militar durante o governo João Goulart, deu no que deu. A gente viu depois naquela ilusão com o general Euler Bentes de Monteiro, general democrata,
para ganhar a eleição no O colégio general eleitoral. Leônidas, que era o avalista da transição, contra o general Newton Cruz. Sim. E aí, assim, acho que o Capelli tem tido um papel relevante, mas é importante entender o lugar de onde ele fala. Eu achei curioso esta posição dele de fazer a defesa da continuidade da militarização do GSI e da presença de um general. Eu me lembrava, a gente participou desses grupos de esquerda, o Capelli sempre foi um admirador dos militares. Esse artigo do Capelli, na época, teve grande repercussão. Olha, esse é novembro de 2018, já depois da vitória do Bolsonaro, fazendo uma defesa aberta do general Vilas Boas. A entrevista do comandante do Exército, general Vilas Boas, à Folha, foi irretocável. Palavras de um brasileiro com B maiúsculo, ciente dos seus deveres e suas responsabilidades. Então, essa é uma questão complexa, né, Júnior? Não, a questão não é complexa, é fácil de ser resolvida. É uma escolha, é um caminho. Qual é o caminho, Mauro? A parte da esquerda sempre alimentou uma ilusão de que tem militar legalista, nacionalista e que nós temos que fazer uma aliança com eles. Militar não se faz aliança, militar se comanda através do poder civil que nasce da soberania popular. A transição produziu o quê? A transição foi o pacto por cima, na anistia, e o general Leônidas fez aquele famoso acordo. Os militares denunciados não serão promovidos, mas não serão julgados. E o Supremo Tribunal Federal considerou a lei da anistia incorporada à Constituição e o tempo de julgamento prevalece a prescritibilidade. O crime é prescritível. Porque na Constituinte nós perdemos no voto a palavra imprescritível quando se refere à tortura como crime imprescritível. Essa é a questão de fundo. A intervenção militar da tutela, ela se expressa no gabinete da presidência da República. Eu vou repetir, Mauro. Isso aconteceu no Fernando Henrique Cardoso. Quando ele criou o Ministério da Defesa, os militares criaram o Gabinete de Segurança Institucional. O primeiro-ministro foi Alberto Cardoso, um general competente, o general Alberto Cardoso. Eu conheci ele. O general G. Dias é competente. O general Amaro certamente está nessa lista dos competentes. Mas não adianta botar um nome competente, vai ser contaminado. E foi o que aconteceu com o G. Dias. O G. Dias parecia um ingênuo num bordel controlado por militares protofascistas, que estava dando água e articulando uma verdadeira farra com os protofascistas. Não adianta. Eu vivi essa experiência com o general Félix, que era do GSI. Eu dizia, Lula, o general Félix não comanda nada. O que os militares querem, ao botar um general assim mais aberto, ou um civil, é ele prestar continência, cantar o hino nacional e hastear a bandeira. No mais, eles controlam a inteligência, as informações, os dados que chegam na presidência da República ou não chegam. Aí ele exerce o poder paralelo, Mauro. Esse é o problema. Eu chamo a atenção. Eu acompanhei essa questão quando deputado, acompanhei essa questão agora na transição e eu vou repetir. Vejo o documento da Denise Assis, que ela descobriu do GSI, sobre as exigências do GSI, sobre o comando do general Heleno, antes da posse do dia 1º de janeiro, chamando a atenção para não mexer no Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional é o braço operador da tutela militar, porque eles partem do controle de todas as ações do governo através da inteligência. E esse conceito de militarização da inteligência é um conceito equivocado, autoritário. Por que não houve na transição, Mauro, uma transição na área de inteligência e na área da defesa? A única área que não teve transição na sede do Banco do Brasil. Por quê? Não teve grupo de transição, não teve. Não teve, eles querem conversar. E a conversa é para fazer a pressão ou o acordo. O que eles fazem agora? É claro que os militares estão diante de um grande desgaste. Segundo, os militares sabem que praticaram uma grande aventura, que foi o apoio e o governo do inominável. Terceiro, eles sabem que as Forças Armadas estão passando por um desprestígio muito grande. Então, eles querem recuperar o papel deles, mas eles querem entregar pouquíssimos anéis para não entregar dedos. Esse é o problema. E nós não podemos convalidar esse caminho da tutela. Eu chamo a atenção, eu sou voz discordante, fui discordante na indicação do Zé Múcio,
do acordo para garantir a antiguidade e para manter o GSI. Eu acho que é um erro. A questão democrática tem que ser enfrentada. Na transição, Mauro, nós não fizemos isso quando teve a Nova República. Na Nova República, nós não fizemos essa transição. E eles recuperaram o GSI quando criou o Ministério da Defesa. Isso não é por acaso. Veja a declaração do Sérgio Etchegói quando a Dilma extinguiu o GSI. Veja a declaração deles dizendo que o PT tinha eliminado a inteligência de Estado. Não se trata de inteligência de Estado. Inteligência de Estado não é de militar. Se os militares monopolizam a inteligência de Estado, eles se consideram dono do Estado, para exercer o que eu chamo da tutela. Eu acho que as condições políticas para o Lula fazer do limão a limonada existem. E eu apelo, nesses dias, para que o governo, ao voltar de Portugal, espero que os ares da Revolução dos Cravos, espero que os ares daquela manifestação no parlamento, nós não podemos ter ilusão com a extrema-direita. Essa ideia de virar a página é um equívoco. Não se vira a página da história. O livro tem que continuar aberto para que as pessoas conheçam, tirem lições. E eu acompanhei essa questão, está claro, Mauro. Não tem como deixar claro. O que eles fizeram com o G. Dias? O G. Dias tinha lealdade a Lula, mas eles criaram uma situação de constrangimento e agora vamos transformá-lo em vez de ser vítima, em algoz. E o Lula e nós ficamos na defensiva. Então, eu acho que nós temos que ter uma posição clara. Agora, é uma posição do chefe de Estado e chefe de governo, porque o Lula é chefe de governo e chefe de Estado. Como chefe de Estado e chefe de governo, ele pode legalmente tomar essa decisão, que, no meu modo de entender, é a mais acertada. E eu vou repetir, Mauro, eu não estou propondo a extinção dos militares na segurança do Lula e do Alckmin. Cria-se a casa militar que sempre existiu. Nós temos que acabar com essa ilusão que você citou, Eulebentes, General Leônidas, militar nacionalista, vai ter um lote para garantir a lei. Não é isso. Quem vai garantir a democracia é o funcionamento das instituições democráticas e da participação popular. Isso é o que é decisivo. Então, eu estou de maneira insistente, já fiz várias declarações nesse sentido através da imprensa alternativa, que eu não falo para a grande imprensa. A grande imprensa faz coro com essa ideia de manter o status quo. O status quo militar é o Gabinete de Segurança Institucional, com outro nome, com um chefe militar palatável. E o general Amaro é palatável, eu conheço ele foi chefe militar da Dilma. E ele é uma pessoa muito preparada, o G. Dias é muito preparado, mas não se trata da pessoa. É a instituição que é contaminada por uma percepção de militarização da inteligência. País democrático nenhum militariza a inteligência, Mauro. Não dá. É interessante. Quem dirige a CIA nos Estados Unidos, quem dirige a FBI, quem dirige a ANS, não é militar. Não dá para fazer isso. Isso é um erro, porque se ele tem a arma e a inteligência, é poder paralelo na certa. Opa, peraí, tá dando um eco aqui, deixa eu fechar. Enquanto eu falo, deixa eu fechar o Genuíno, peraí. Onde tá? Ah, tá aqui. Ah, sumiu o eco. Genuíno, acho interessante, quando a gente olha aquele vídeo editado, que a CNN colocou no ar e abriu a crise que levou à queda do general Dias, eles construíram aquele vídeo para dar a entender que o general Dias seria cúmplice, protagonista do 8 de janeiro. Mas uma visão aguda daquele vídeo mostra o seguinte: está evidente que ele não era cúmplice, está evidente que ele não era protagonista. O que a gente assiste ali é um general velho, alquebrado, em roupa jogging, né, em roupa de fazer caminhada, aposentado, atemorizado diante daquela situação. Tem uma cena que não apareceu naquele vídeo, mas que depois aparece. Abre a porta do elevador, a câmera do Planalto mostra o general Dias e os golpistas desfilando. Ele fica quietinho, atemorizado, aperta para ir para outro andar, meio que para escapar daquela situação. Você não vê um general, que é um comandante de tropa, não tem um walkie-talkie na mão, não tem um aparelho, não tem seu ajudante de ordens, não tem nada. E quem comandou a festa foram os militares do GSI,
que foram colocados lá pelo Heleno. A sensação que dá é que o Heleno continuou mandando no GSI durante o governo Lula e que o general Dias, é o que você falou, ótima pessoa, não é golpista, é um homem honrado, mas foi uma rainha da Inglaterra, né? Estava no lugar errado, na hora errada e deu no que deu. E está sendo culpado pela sua ingenuidade, porque o general comandante do GSI tinha que entrar ali, mesmo que fosse uma atitude voluntarista, dar a ordem de prisão para aqueles vândalos. Primeira coisa é dar ordem de prisão. Segundo, é entrar com o toque e com o ajudante de ordem. Mas veja bem como a coisa é complicada. Como ele é general da reserva, ele não podia ter ajudante de ordem. Esse é o problema. Bota o Amaro lá, ele vai ser uma rainha da Inglaterra. Porque quem vai exercer a hierarquia, a cadeia de comando, são os militares da ativa. E eles atuam na GSI e passam informação para o comando militar, que é do Exército, porque eles têm fidelidade à corporação. É isso que nós temos que aprender, Mauro. O G. Dias tem lealdade ao Lula, mas ele tem a lealdade aos amigos dele da farda, da família militar, os amigos que vai para o churrasco, os amigos que ele vai visitar. E ele não vai se indispor contra esses militares dando ordem de prisão. Veja o Dutra, veja o Lott. Quando o Lott garantiu a posse do Juscelino, porque havia uma contestação que ele não podia tomar posse, que ele não tinha maioria absoluta, o Lott se indispôs com a direção militar, porque ele resolveu romper com a estrutura militar, a hierarquia militar, e garantir a posse do Juscelino em 55. Essa é a história do Brasil. O que aconteceu com o João Goulart? O João Goulart tinha uma casa militar e confiava no esquema militar. Na hora H, o esquema militar sumiu, porque existe uma hierarquia. Se nós não cuidarmos desse sistema de hierarquia, de cadeia de comando, nós vamos cometer ingenuidade. Quem é a cadeia de comando? É o presidente da República, que é o comandante supremo. Segundo item da cadeia de comando, o ministro da Defesa é comandante político, e não é o representante dos militares no governo. Terceiro, os comandantes de tropa, que são a Marinha e o Exército Aeronáutico, eles comandam com respeito à Constituição e ao comandante supremo. Agora, quando você tem um ministro da Defesa que faz corpo mole, quando você tem um ministro da Defesa que é uma espécie de representante dos militares no governo, quebra essa cadeia de comando. E militar, Maurício, vale para a esquerda e para a direita. Ou você comanda a arma, ou a arma te comanda. Isso vale para a esquerda ou para a direita, viu? Porque a política tem que estar no posto de comando para definir o rumo, as atribuições e definir a cadeia de comando. Essa é a questão que tem que ser enfrentada, no meu modo de entender, por essa crise que foi a demissão do G. Dias. É o que eu digo, vamos fazer do limão a limonada. Eu quero usar sua consultoria, além de especialista na questão militar, especialista na questão congressual. O Tarso Breno manda aqui um superchat. Bom dia, companheiros. Enquanto não fizermos uma revolução, seremos sempre tutelados. Sem a Rússia e China no embate, não nos livramos do imperialismo. Quero registrar também que o Jorge Rufino da Cunha chega aqui como novo membro da Pós TV Fórum. Vamos mudar de... sair do Palácio do Planalto e ir lá para o Congresso, mas, na verdade, continuamos também no Palácio do Planalto, que é a questão da CPI. Eu hoje apresentei em detalhes aqui mais cedo, Genuíno, o que é a CPMI, como ela é constituída, como ela é composta, e o fato é que já está uma guerra nos bastidores pelo controle da CPI, e nós vamos assistir nos próximos meses uma guerra da extrema-direita com as forças democráticas no palco da CPI. Eduardo Bolsonaro vai ser indicado para ir para a CPI. Nós vamos ter uma ala de extrema-direita muito agressiva, tentando refazer a narrativa, ou apresentar a sua narrativa. Cenário complexo, está aqui. Existia no passado, né, Genino? Podia explicar para nós, uma tradição que é o deputado ou o senador que propõe a CPI preside. Essa tradição foi rompida, né, tanto que o Randolph propôs a CPI da Covid e não foi o presidente. Então o PL está lá com a conversa de que o tal do André Figueiredo, que propôs, o homem lá do microfone e da desmoralização pelo Flávio Dino, seria o presidente natural. Não é, né? A presidência da CPI faz tempo já não é ocupada, se eu estiver enganado, você me corrige, pela maior bancada, né? É pelo tamanho das bancadas. E o que a gente tem
A gente tem na Câmara, a maior bancada é a bancada do Lira, PP, União Brasil, PDT, PSB, que estão lá na bancada, Solidariedade, Avante, Patriota, Cidadania e PSDB. E no Senado, a maior bancada é de um outro bloco, que é a União Brasil, MDB, Podemos, PDT, PSDB e Rede. A guerra agora é pelo controle o comando da CPI, especialmente a posição de presidente e relatoria. Como é que você enxerga esse cenário da guerra? Primeiro que eu acho que é bom que os principais quadros da direita vá para a CPI. Eu não vejo problema nenhum o Eduardo Bolsonaro para lá. Tem que botar os quadros, a cara, e vamos para o enfrentamento. Primeira coisa. Segundo, o acordo é quem preside. Se um bloco preside, o outro bloco relata. É simples assim. Terceiro, a gente não deve ter uma postura defensiva. Vamos organizar os trabalhos da CPI, a começar pelos atos do 8 de janeiro. Segundo, investigar os acampados, os acampamentos, quem produziu, quem estimulou e quem recebeu dos quartéis. Terceiro, vamos examinar os pronunciamentos do presidente da República e as manifestações do 7 de setembro de 21 e de 2022. Quarto, vamos ouvir os comandantes do Exército, dos acampados, o comandante do GSI, que era o general Heleno. E vamos ouvir o comandante militar do Planalto e o comando da Segurança Pública em Brasília, que aí entra Anderson Torres, o Ibanez e o comandante da Polícia Militar, que era o responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Vamos ouvir o comandante do BGP, que é o Batalhão da Guarda Presidencial. E vamos avaliar, analisar os financiadores e os articuladores. Eu acho que o governo tem que entrar nessa CPI. O general Mourão está dizendo que não pode chamar o Bolsonaro. O que você acha? Tem que chamar? Claro. Mauro, a CPI chama quem ela decidir que chama. É maioria. O Bolsonaro não exerce a presidência da República. A limitação é se ele exercesse a presidência da República. Então, ele é ex-presidente da República, ele pode ser chamado. O comandante Cid, aquele ajudante ótimo, tem que ser chamado. Uhum. Nós vamos solicitar ao general Alexandre de Moraes, ao general não, ao ministro, todas as informações sobre o inquérito que tramita parte dele em segredo de justiça. Portanto, eu acho que nós temos material suficiente. Com que objetivo? Vamos dar cara aos golpistas. Vamos tirar a roupa dos golpistas. Vamos mostrar o que eles fizeram com a democracia e com as instituições. E isso vai contribuir para o país, isso vai contribuir para a luta democrática. Nós vamos dar luz ao que eles aprontaram no país. Isso não é virar a página, nem revanchismo, nem vingança. Já que eles tomaram a iniciativa de propor a CPI, achando que o governo ia ficar na defensiva, eu acho que nós temos todas as condições de fazer do limão limonada. Como é que faz isso? Botar um time de primeira. Segundo, um time que não tenha medo. Terceiro, um time que não aceite desaforo para levar para casa. Não adianta o seu Eduardo Bolsonaro ficar gritando, não adianta outros ficarem gritando. Nós vamos fazer um trabalho sério. Eles vão confundir para criar confusão. E, ao mesmo tempo, o governo deve articular dois times. O time da CPI para culpar os golpistas e o time que cuida da pauta normal do governo, o ajuste fiscal e etc. Então, eu não vejo temor nenhum, eu não vejo esse estresse, eu não vejo necessidade dessa defensiva. Eu acho que o governo tinha que ter criado a CPI lá, como propôs o Renan Calheiros. Eu acho que o Renan estava mais certo em fazer uma CPI só no Senado, para não dar tanta força ao Lira. Agora, isso faz parte do jogo, Mauro. O governo Lula tem que se colocar da seguinte maneira: governar o Brasil nesse quadro de crise do neoliberalismo e de extrema-direita, você viu em Portugal, está vendo nos Estados Unidos, nós temos que governar no enfrentamento, nós temos que governar pisando num chão minado, nós temos que governar em chapa quente. Achar que vamos fazer conciliação, paz e amor, não é o que a burguesia está propondo. Veja a agenda do mercado nas cadeias das redes de televisão. Veja a extrema-direita. Eles querem inviabilizar o governo do Lula. E nós temos que fazer... Como é que nós vamos enfrentar isso? Criando um enfrentamento democrático. E incluir as ruas dessa manifestação. O governo não deve assumir nenhuma pauta que desgaste o país. Tipo NEM, novo ensino médio, tipo salário mínimo, tipo geração de emprego, tipo Banco Central
os juros altos. Nós temos que enfrentar essa pauta de desgaste, fazer com que a economia funcione e a gente vai para o enfrentamento democrático. O 8 de janeiro não terminou. O golpismo vai continuar presente, porque esse é o caminho da extrema-direita para inviabilizar o governo progressista do presidente Lula. Nós temos que nos convencer disso e tratar isso como uma guerra política democrática, e não como uma política de paz e amor de virar a página. Isso aí. Eu acho que tem uma coisa do slogan do governo Lula, Jânio, eu tenho cada vez mais pensado sobre isso, sabe? Esse slogan União e Reconstrução, acho que reconstrução, ok, o país precisa ser reconstruído, mas a ideia da união, ele talvez tenha criado um status psicológico, emocional nosso, de que tinha virado a página e que agora vamos em frente. Não virou a página, né? A guerra A minha proposta, aliás, é uma frase do Rui Falcão, que você vai entrevistar em seguida. É reconstrução e transformação. Nós temos que reconstruir a destruição e transformar, até porque a reconstrução é também a transformação. Esse negócio de união e reconstrução não é a mais adequada, é reconstrução e transformação. Pode ouvir o Rui Falcão sobre essa frase. Não sabia que ele tinha proposto esse proposto, ele sempre fala desse lema para o governo, reconstrução e transformação. Eu não sabia. Perfeito. Agora, você vê, né? O Renan me parece ser um bom nome, né? Porque não se sabe ainda se o relator vai ser do Senado ou da Câmara. A rigor, deveria ser o presidente da Câmara e o relator do Senado por aquele princípio do revezamento, né? Na última CPMI. Claro. Aliás, Mauro, sempre foi assim, na CPI mista do Collor, o relator era o Benito Gama e o presidente era Maurício Correia. Isso. Sempre faz isso. Eu acho que o Renan é um bom nome, o Renan tem experiência, é corajoso, enfrenta, já mostrou isso em vários momentos da vida dele, e eu acho que seria um bom nome. Ou para presidir ou para relatar. Agora, é o que você falou, né? Ele tinha proposto lá atrás uma CPI do Senado. Virou CPI mista, a guerra alagoana interfere, né? Então o Lira está lá vetando o Renan, enfim, são... Claro, porque o problema da CPI mista é que dá muita força ao Lira. E o Lira vai usar isso como mais um cacife político. Eu sempre achei que a gente tem que fazer negociação com o Lira, mas sem dar muita força para ele. Então, eu acho que isso aí tem que ser enfrentado. O grande problema nosso, Mauro, eu sempre disse isso, desde a campanha eleitoral, que eu sou voz discordante. Nós temos que fazer uma aliança ampla, sim, e o Lula é o gerenciador dessa aliança, é o avalista. Agora, se a esquerda não se unir com um polo para enfrentar no Congresso Nacional e nas ruas, nós não vamos ter uma governabilidade transformadora. Vamos ter uma governabilidade para manter o status quo. Está aí a estaca, está aí a casa-mata da taxa de juros. Estão aí as limitações do novo acordo fiscal, o NAF, o pacote fiscal. Tem que mexer naquilo ali. Aqueles ferrolhos tem que abrir mais. Então, nós temos esse problema da educação. Tem vários itens aí que o governo tem que ouvir a sociedade e fazer o enfrentamento. Sem enfrentamento, nós não teremos uma governabilidade transformadora que terá que ser necessariamente tensionada e disputada. Veja bem, o Lula vai para Portugal e a extrema-direita faz o que fez. Nós não podemos ter ilusão nessa extrema-direita. O que eles fizeram no dia 8 de janeiro é um retrato do que eles querem transformar o Brasil. E eles têm que ser derrotados politicamente e juridicamente. Genuíno, fica aí, vou continuar a conversa com o Rui Falcão, mas eu não vou perder a oportunidade de fazer um encontro de dois grandes ex-presidentes do PT e um deputado que honra também a sua trajetória lá como deputado federal, José Genuíno e Rui Falcão. Oi, Rui, tudo bem? Tá fechado o microfone, tá fechado. Abre o microfone. Bom dia, Mauro. Bom dia, Genuíno. Bom estar com você. É um grande prazer, Rui, te ver no vídeo e torcer pela sua atuação na Câmara dos Deputados. Eu que fiz sua campanha, me sinto representado pela sua atuação corajosa e inteligente. Obrigado, Genuíno.
Tamo junto. Legal, não sabia. Você fez campanha pro Rui nessa última eleição, gente? Fez, arrumou muito voto para mim, rapaz. Eu queria que ele fosse candidato, ele não quis. Pois é, eu também. Imagina vocês dois, que dupla. Mas ele faz um estrago bom mesmo fora, viu, Mauro? Faz, né? Tá vendo aí as posições dele que eu subscrevo, viu? Legal. Eu tenho que ter mais cautela, porque como eu sou presidente da CCJ, e acho que eles podem piorar o novo marco fiscal, eu tenho que me cuidar mais. Sim, mas esse marco precisava ser mais debatido com a população também, com os economistas de esquerda. Na verdade, a gente tinha prazo até agosto para apresentar o tal do novo marco fiscal. Acho que precipitamos na expectativa de que o Roberto Campos ia baixar os juros, e você viu as declarações dele em Portugal, aquele cinismo, aquela sabotagem com a economia brasileira, de que acha que não há condições ainda de baixar os juros. Quando muito otimisticamente, lá para junho, quem sabe 0,25, 0,5, ainda com patamares pornográficos ou escorchantes, como se diz. Essa é uma questão, né? De fato, não deu para entender por que é que o Ministério da Fazenda antecipou tanto algo que estava para agosto, que dava para ir conversando, dialogando. E agora aí, vamos ver. Vamos ver. Ô, Rui, antes de você entrar, o Genuíno estava falando de você aqui. Porque eu tenho falado aqui desde o começo da semana que eu acho que esse slogan do governo Lula, de certa maneira, nos desarmou. Né? União e reconstrução. Criou uma ilusão de que a guerra tinha encerrado e que vamos para um governo de união nacional. Não está sendo isso, a guerra não foi encerrada. E aí o Genuíno me falou que você propôs outro slogan, que era reconstrução e transformação. Né? Na verdade, era esse o slogan que foi aprovado pelo Diretório Nacional e que não era só slogan, porque, veja, reconstrução era necessária, fundamental, depois do desastre que o governo anterior promoveu no país, em todas as áreas. Então, era preciso reconstruir o que o governo anterior destruiu. Agora, nós somos um partido que veio para construir uma nova sociedade. Então, a ideia de transformação, ela se refere a mudanças estruturais. Por exemplo, como reduzir essa desigualdade abissal que existe na sociedade em todos os níveis. Na renda, na questão de gênero, na questão de raça. Então, a transformação ela não pode sair do nosso programa. E depois você não une um país com essas diferenças. Você não pacifica sem justiça. Então, são questões que exigem mesmo transformação, a mudança do sistema de justiça no país, a questão da política tributária que, inexplicavelmente, a nossa reforma vai ser fatiada. Então, você faz primeiro a simplificação e a questão do imposto sobre consumo, mas renda, patrimônio e riqueza fica para o segundo turno, e aí você vai ver como, historicamente, o segundo turno não se realiza, dada a resistência da classe dominante de abrir mão dos seus privilégios. Sim, perfeito. Genuíno, obrigado pela tua presença. Você tem acompanhado a presidência de Rui Falcão lá na Comissão de Constituição e Justiça? Pedreira, hein, Genuíno? Pedreira. Olha, eu acompanho, eu sempre fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, torço pelo Rui Falcão, o companheiro Rui Falcão é capaz, é corajoso, tem história, tem experiência e sabe enfrentar. Com determinação e com inteligência, ele vai desempenhar um grande mandato na Comissão de Constituição e Justiça. Um grande abraço, Rui Falcão. Um grande abraço, Mauro. Tamo junto. Obrigado, Genuíno. Um abração. Até terça que vem. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém
fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.